Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é a morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável isso? É razoável isso? Teu ressentimento? É razoável isso ao seu ressentimento? Ou seja, você tem certeza? Você tem certeza do que você quer? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, que saiu por cima de Jonas, para que ficasse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Olha só, mas Deus enviou um bichinho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfadas por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu te ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabes discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Oh, glória, amém? Glória a Deus. A gente vê aqui
que Jonas, ele começa a enfrentar, foi como vocês disseram aqui na palavra, né? Disponibilizar a fazer. Muitas vezes o Senhor não precisa de muitos, o Senhor precisa de um que disponibilize aí a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes não é muito. Isaías foi lido pela pastora aqui. O profeta Isaías disse: olha, Senhor, se não me tiver quem vai, envia a mim. Eu vou. Eu sei que não conjecturo eu que ele pensou assim, eu sei que não é fácil, mas eu vou, Senhor. E Isaías tinha conhecimento. E Jonas, ele recebe, cara, o versículo 1, Jonas 1, você vê que ele recebe a ordem: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Olha quantos homens o Senhor disse que tinha naquele lugar: 120.000 homens. Maior do que Itapetinga. A quantidade, a população maior do que Itapetinga. Porque aqui nunca saiu os 80.000, né? Aqui nunca saiu 80.000. É 80.000. Tudo cresce, menos a população, 80.000. Né? E lá tinha 120.000 homens, 40.000 homens a mais do que a cidade de Itapetinga. E o Senhor envia Jonas, e Jonas agora fica descontentado com aquilo que o Senhor determina a ele para ele ir. E o Senhor já tinha falado com ele a primeira vez. Aqui é a segunda vez que o Senhor ele fala com Jonas, para Jonas ir à cidade de Nínive. Porque o Senhor queria mudar a situação naquele lugar. O Senhor ele queria alcançar aqueles homens que ali estavam para conhecer verdadeiramente. Você vê que a Bíblia que o Senhor estava falando para Jonas: olha Jonas, eles não conhecem nada. Eles não sabem discernir a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. Então quer dizer o quê? Não tinha conhecimento. E o Senhor precisava que Jonas fosse lá falar, levar a palavra. Olha, Jonas, vai lá e fala o que eu te mandar. Você não vai falar nada mais, só fala o que eu te mandar falar. E o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Não adianta o homem chegar lá e querer falar dele. Não adianta. Se o Senhor mandou ele ir falar dele, vai lá e fala dele. Mas se o Senhor falou: vai lá e fala de mim, fala da minha palavra. É a minha palavra, diz o Senhor. Então Jonas agora, quando ele recebe o ide de Jesus agora, Jonas começa a ficar descontentado. E agora Jonas coloca uma situação difícil para ele mesmo. E o Senhor deixou interrogação para Jonas. Olha, Senhor, é melhor que o Senhor tire a minha vida, me mate, do que eu ir nessa caminhada. Olha, é melhor que o Senhor tire a minha vida. É melhor que eu morra do que eu viver. Olha como é que o camarada recebe o ídolo de Jesus. A ordem de Jesus, aí ele chega e fala que é melhor ele morrer do que ele viver. Olha, e o Senhor mostrou para Jonas, ele tinha o poder de dar vida e também de tirar vida, ou não. A resposta de Jonas veio quando veio um pé de amoreira. O Senhor fez brotar o pé de amoreira de noite, de dia. No outro dia à noite, o Senhor agora envia o quê? Um bichinho. E o bichinho vai e fere o quê? A amoreira. Creio eu que cortou a raiz da amoreira.
Aí Jonas ficou alegre, ó, quando Jonas chegou lá, que o sol, ó, se tapou ali, ó, aquela poeira, tapou Jonas e Jonas ficou debaixo, ó. Eita, mas aqui agora tá é bom. Fiz a barraca, não tinha telha, mas rapidamente cobriu com essa arvoreira. Olha como é que eu estou, ó. É que agora tá bom para mim, ó, fresquinho. Vou ficar de longe, olhando o que acontece lá na cidade. Ele ia ficar de longe, olhando debaixo da barraquinha dele, do pé de arvoreira, ó. Entrou dentro e ficou lá, ó. O Senhor falou: peraí que eu vou te mostrar que eu sou o Deus que eu faço viver e também o Deus que faço morrer. Faço descer a tua fria. Será que você tem certeza, Jonas, que você quer que eu tire a tua vida? Será que você quer que eu faça descer a tua fria? Será que você está preparado, Jonas? Aí Jonas, ó, fez uma viravolta rapidinha da vida. E o cara pedir a morte, ele tem que estar bem preparado, né? Ele tem que pedir a morte, ele tem que estar bem preparado. Senhor, me mata. Jonas pediu. Era melhor matar ele, era melhor ele morrer do que ele viver. E o Senhor, conhecendo a Jonas, será que é isso o seu desejo? Será que você é isso mesmo? Porém, o Senhor mostrou e disse: olha, Jonas, aí está a pobroeira. E o Senhor explica tudo, o Senhor não deixa nada confundido. Mas aí o bichinho me cortou. E para não ficar só no bichinho, eu vou enviar o vento também. E aquele vento, será que ia deixar aquela poeira no lugar? Em cima daquele. Será que ia deixar em cima daquela barraca? Porque já tinha secado já. O bichinho feriu. E o bicho, ele não veio aleatório, não. Ele veio porque o Senhor enviou. O Senhor permitiu que aquele bichinho viesse e cortasse, ó, ferisse a poeira. Um versículo antes fala que Jonas ficou muito alegre quando Jonas viu a barraca dele, ó, cobertazinha. Mas aí ele disse, aqui embaixo ele disse que aí ele ia ficar de lá olhando o que se passava sobre aquela cidade. Ele ia ficar de longe olhando. Mas o Senhor não queria que Jonas ficasse de longe. O Senhor queria que Jonas fosse lá. Aí Jonas disse: é por isso que eu fugi. Ele disse: eu fiquei preocupado, com medo de ir lá e fugi. Ai. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso. Ó, Deus piedoso e misericordioso, longânimo, ó, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele achou que ele fugindo da presença de Deus naquele momento, ele achou que estava fugindo de Deus. Olha o que conjecturou a mente dele: eu vou fugir e o Senhor vai me perdoar. Porque o Senhor, ele é bom, é grande em benignidade. Ó, ele me perdoa.
Mas aí o Senhor estava com os olhos de Jonas. Estava com os olhos de Jonas. E a Bíblia revela que os olhos do Senhor estavam sobre a terra como chamas de fogo, quando declama os bons e os maus e os bons, vence e vence. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ó, quando o Senhor aperta Jonas, manda Jonas ir para Nínive, ele contente com o oleiro. Aí dá para você ver que Deus ele é misericordioso. E ele poupa a vida de Jonas. Você já pensou? Você trabalha com um camarada, você manda o camarada para Itororó, quando pensa que o cara está lá em Conquista. Caetité, aquele mundão para lá, e aí você procura o cara, cai em Itororó, o cara está em Caetité. Ué, moço, tu foi para lá porque, não, eu quero fazer esse serviço aí, não. Já pensou? Você como líder, Jesus é líder. E grande líder. E agora? O Senhor poderia falar, Jonas, já que você está para lá mesmo, não precisa você voltar cá não, porque eu vou levantar outro, porque tinha, e mando para lá. Porque o Senhor falou com Elias, olha Elias, por que você faz assim? Por que você está aí? Você está fugindo por quê? Porque eu estou, você sabe, né? Só tem eu de profeta. Eu, Cristo, mineiro da Cunha. Quem sou eu? O Senhor, eu sei que é o grande eu sou. Eu sou o grande eu sou. E eu? Quem sou eu? Ó, cinza, barro. O Senhor fala com Elias, olha, se tu não for, tem 7.000 que não participou dos manjares do rei. Tu quer ir ou tu quer voltar? E aí? E Jonas, mas o Senhor fala com Jonas, é você quem é para ir em Nínive. O Senhor não falou com outro profeta, o Senhor falou com Jonas. E para Jonas entender que o Senhor é Deus verdadeiro, precisou ele ir para dentro daquele navio, daquela embarcação, para que dali descobrisse que ele estava ali dentro. E agora ele vai para ver quem é que está errado por acontecer aquela situação. Mas a situação já estava em Jonas. Porque Jonas, quando Jonas chega, cada qual já sabia do Deus que ele servia. E agora chega Jonas, aí o pessoal pergunta a Jonas, ei, que Deus é que nos serve? Eu sei que o Deus do céu, Deus de Israel. Ouço agora descobrindo por que estamos em situação. Aí Jonas olha e diz, me lança no mar, me lança, eu mesmo, que disse ele, me lança no mar porque o problema é comigo. Ele conseguiu decidir e entender que estava acontecendo por causa da desobediência. E a desobediência de Jonas trouxe transtorno para muitas pessoas. Não foi só para Jonas. Aqueles tripulantes teve perda. Eles iam muito bem viajando, mas Jonas entrou dentro da embarcação, criou uma situação, um problema. Você sabia que isso acontece nas nossas vidas? Se entrar um Jonas dentro da embarcação, nossa, a embarcação vai para virar, vai para um lado, vai para outro. É assim. Vira
para lá, vira para cá, vira para lá, e um fica culpando o outro. Ah, moça, é porque você botou muito peso aqui, é porque você comprou muita coisa e botou aqui, está pesado, vamos jogar metade fora, e aí vai tirando. E aí é que vai ficando leve a embarcação a virar, porque o vento pega ela levinha e vira. E aí agora, Jonas entende que o problema. Ninguém lançou Jonas no mar, mas Jonas mesmo pulou dentro. Aleluia, Deus. Jonas pulou. Mas Jonas também não sabia como que ser o Senhor misericordioso. A misericórdia de Deus é grande. Quando Jonas pula da embarcação no mar, o peixe já estava com a boca, ó. Porque quando Jonas pula, Jonas some. Para todos ali, Jonas morreu. Ali, Jonas foi comido pelo peixe gordo, pelo peixe perigoso, as piranhas que não deixam nem rastro. O tubarão que quando bate a presa vai com a banda fora. Mas aí o que acontece? Jonas passa 3 dias. E quando Jonas passa 3 dias, acontece o inesperável. Jonas chega àquela praia e é vomitado. Olha, vomitado. A Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas. Aqui estava cheiroso demais. Imagina aí o cheiro que estava Jonas. Pensa aí, no ventre de um peixe. E imagine aí que quando ele abria a boca, que a Bíblia diz que ele clamou a Deus no fundo do inferno. A barriga do peixe, Jonas clamou a Deus. E como é que Jonas abria essa boca para clamar a Deus? E essa água dessa barriga desse peixe? Imagina aí, será que ele não tomou uns 2 quilos bom? E aí agora quando Jonas desce, agora Jonas vai andando, e aí veio o sol, e o cansaço, porque Jonas não dormiu esses 3 dias na barriga do peixe. Não fala que Jonas dormiu. Fala que Jonas dormiu? Não fala. Ninguém sabe como é que Jonas andou na barriga desse peixe. Foi deitado, foi sentado. Mas ele foi. Transporte bom. Transporte bom. Ah, é transporte bom. É bom. Você já pensou? E aí agora Jonas começa a andar. A Bíblia revela que Jonas agora tem que andar 3 dias para chegar em Nínive. Mas durante isso veio o sol. E Jonas começa a se queixar por causa do sol. Aí o Senhor levanta o quê? A propoeira. Aí agora vem a propoeira que faz a sombra para Jonas. Mas a sombra para Jonas foi pouco tempo. Porque a Bíblia fala que nasceu de dia e morreu de noite. Quando amanheceu o amanhecer do dia, Jonas já estava nos ovos. Conjecturo eu que Jonas deve ter murmurado. A Bíblia aqui não está dizendo, mas ele deve ter murmurado. Ué, vixe rapaz, que negócio foi esse aqui? Estava tão bonito, estava tão bom, ó. Passei um dia, mas rapaz, estava bom demais. Eu olhando o Nínive de longe, ó. Vi o que acontecia lá. Querendo ver de longe. E seca a poeira. Da mesma forma, o Senhor poderia fazer com Jonas.
Jonas entrar debaixo daquela mogoeira e não sair mais. Ali ser o fim dele. Mas o Senhor, em outras palavras, quer dizer: Jonas, você quer isso mesmo, Jonas? É isso mesmo que você quer? Você está preparado para o que você está pedindo? Porque o cara pedir a Deus para tirar a vida dele, ele tem que ter muita convicção do que é ele com Deus. Ele não precisa nem pedir. A Bíblia diz que Deus ele conhece. Quando nós estamos preparados, ele diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E aí o que acontece? Chegou o momento, ele vai lá e diz: agora. Chegou agora, já foi. Não tem duas palestras. Não tem duas conversas. E Jonas teve que cumprir com o que ele determinou. E fez o Senhor, Deus, nascer uma mogoeira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas alegrou em extremo por causa da mogoeira. Ai, que beleza! Eu gosto de eu estou debaixo da sombra. Ai, que maravilha! Ó, eu estou debaixo da sombra. Agora pode o sol esquentar. Mas com Deus não é assim. Mas Deus enviou um bichinho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a mogoeira, e esta se secou. E aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Rapaz, esse sol não era fraco não. Já pensou? A Bíblia revela que Jonas tomou aquele sol tão quente que ele desmaiou. Feriu a cabeça de Jonas. Eita, sol que era. Já pensou? Com a cabeça cheia de óleo de barriga de peixe? Todo garrafa de óleo de barriga de peixe ainda vem